Só testando aí pra ver se não vai dar ruim igual da última vez, né? Perdeu um extremo episódio Você quer. espetacular por conta do som mal organizado do participante Paulo Corrêa. Parabéns pela participação, Paulo. Foi, Às foi vezes, excelente. às vezes você Cara, quer pausar, né? E fazer o teste aí, não sei. não, tá bom. Eu acho que tá bom. Se não tiver Tá. bom, Infelizmente, pessoal, a gente não manter a assiste. nossa qualidade baixa. É que a gente não assiste o programa, tá? A gente termina de gravar, eu ouço o básico ali só para editar, mas é porque a gente não consome o próprio programa, e aí fica com esse problema aí, né? Infelizmente vai ser um problema para vocês, telespectadores, lidarem. Até porque eu acho que é um alter ego muito grande, né? Ficar se ouvindo. Eu não gosto. É, assim, eu acho que é horrível. Já tentou ouvir os áudios do Instagram, do WhatsApp, quando você manda? É outra pessoa. Então, assim, não tem motivo. Eu já falei aqui, você já me ouviu, a gente já gravou ouvindo. Não tem o porquê eu ouvir depois. Eu sei o que eu falei. Tá tudo registrado. O chat GPT vai deixar isso registrado pro futuro. Com Então, certeza. assim, eu não preciso tá repassando as coisas. Mas E quanto tempo, hein, cara? olha aí, pois é, a gente está de volta, né, no nosso podcast aqui, com dessa vez, eu acho que, infelizmente, com um assunto sério, e eu lamento muito em trazer isso para vocês, porque eu gostaria aí de ter alguma coisa no sentido do Vini Júnior e da moça lá, menina dele, que a gente discutiu no programa passado, que foi um excelente programa, com alguns problemas técnicos, mas é um programa que engaja mais, né? Um programa que as pessoas dão mais relevância e dão mais importância. E aí, às vezes, a gente vai Não, trazer um sem dúvida. assunto aqui que não vai agradar e a gente não vai ficar confortável em discutir sobre isso. É, mas antes da gente trazer o assunto, cara, eu tava pensando aqui essa semana, divagando um pouco, né? E, cara, não sei se tu viu, né? Parece que o Wagner Moura vai ser o nosso representante no Oscar 2026, né? Olha que bacana, A hein? gente teve, Vai ser nossa Fernanda Torres. a gente teve a Fernanda Torres 2025 e o Wagner Moura 2026. E eu tava pensando o seguinte aqui, cara, nesse mundo de filme e tal, o que que acontece? A gente não tem clássicos da nossa geração. E eu tava querendo discutir isso aí para entender um pouco mais. Eu não sei se é o pessoal do Oscar também que define isso aí, ou se a gente precisa organizar alguma reunião da nossa geração para definir alguns clássicos. Porque a gente tem clássico dos cinemas e é tudo da geração passada, né? Você pega aí, a gente tem Pulp Fiction, pô, clássico da ação, né? Só que é um filme de 1900 e bolinha, entendeu? Qualquer filme que a gente tem tido hoje como um clássico, clássico de terror, clássico de qualquer gênero aí, são filmes abaixo dos anos 2000, né? E a gente não tem filmes aí que são considerados clássicos na nossa geração, né? O que que leva um filme a ser considerado clássico? Eu não sei, isso aí não é claro pra gente, né? Nossa geração talvez vá perder aí uma grande parte aí da nossa cultura, né? Que é essa definição dos clássicos da nossa geração. A nossa geração parece que está perdendo e deixando para lá. Né? Então, assim, eu gostaria de ver aí com quem que eu convoco, quem que a gente faz essa reunião aí, para a gente definir alguns clássicos da geração dos anos 2000, antes que isso passe batido. A gente já está em 2025. Ô Paulo, mas eu acho que falta alguma estratégia mais eficiente da Ancine, porque você vê que Hollywood ele cria o seu próprio ecossistema para lançar os seus filmes e já lançam eles como clássico, né? Mesmo que sejam fundados em verdades, como os Estados Unidos ganhando a guerra contra o Vietnã. Porém, acredito que a gente tem muito a se inspirar na estratégia de marketing das bets. Por que, que a gente não vê um casal hypado e lança esse casal hypado para fazer um anúncio de um filme clássico? Ou melhor ainda, a gente não tem a brilhante estratégia do Cifra Club de colocar a música do Brasino como propaganda, te viabilizando a uma assinatura. Porque em determinada ocasião, um amigo meu que pediu para eu falar isso no programa, como uma crítica, estava na igreja e precisou ali de afinar o seu violão e começou a tocar a música do Brasino. E a partir daquele dia ele teve que fazer uma assinatura do Cifra Club, né? Isso aqui também, Cifra Club, pra gente estar falando de vocês aqui, gostaríamos aí de uma assinatura só. Eu sou músico, o Paulo não, tá preparando o filho dele para isso. Então, se a gente brasileiro aprende aí o marketing com as bets e com o Cifra Club, talvez consigamos aí emplacar um Bacurau como o próximo clássico, né? Ou talvez uns farofeiros para concorrerem aí com o melhor filme de humor, para a páreo com algum filme do Adam Sandler. O problema do Cifra Club, assim, ele tá caindo no nível de grandes sites, né, que acompanharam ele aí na época do hype dele, como Kabong,
letras.com.br, entendeu? E acho que o Cifra Club veio com essa estratégia aí, que é uma estratégia já utilizada por muitos marqueteiros, que é o quê? Causar polêmica, né, cara? Causar alguma polêmica para subir ali no hype ali e ter alguma coisa para conversar. Eu não sou consumidor do Twitter, mas eu tenho certeza que algo desse gênero aí deve ter aparecido no Twitter, né? Eu não gosto muito de apoiar bilionários, acho que mais dinheiro meu, mais consumismo do Twitter ao Elon Musk não seria viável, né? Eu acho que assim, é importante que ele sinta a dor dele no bolso, de que eu não estou consumindo um produto dele, né? Então, assim, acho que é extremamente importante ele sinta no bolso e por isso eu não consumo. Mas sei o que se passa por lá. Então, acho que essa questão do Cifra Club aí, além de uma estratégia de marketing, também é uma estratégia de polêmica para subir nos trend topics ali, né? E não acontecer igual o Kaboing, Putz, tinha outro que era muito bom também de ouvir música, Giro 95, né, que sumiu aí, sites que eram muito bons, que ajudavam muito, né, nessa parte cultural do Brasil, que eles sumiram e ficou por aí, né. O Cifras Club talvez ficou um pouquinho mais, até porque acho que hoje em dia também as músicas não colaboram, né? Você vê que as músicas elas não têm uma cifra mais hoje em dia, são impossíveis de tocar, né? Elas são todas músicas eletrônicas. O sertanejo virou eletrônico, o gospel virou eletrônico, e a gente está matando tanto o trabalho do Cifras Club, que era de democratização da música popular brasileira, né? E as músicas estão acabando com isso, né? Não tem. Hoje em dia não tem mais. Acontece que o jovem, ele quer tocar, ou na verdade queria tocar um instrumento musical para impressionar garotas, ou garotas para impressionar garotos, ou rapazes para impressionar outros rapazes. E na minha época, a minha inspiração em ter aprendido um instrumento musical lá em 2011, justamente era para fins de constituição de família. Só que hoje, para você constituir uma família, na verdade, você tem que aprender a fazer trend de dança no TikTok. Então a tendência é que o Cifra Club ele vire o MSN, porque hoje ninguém mais quer saber tocar no violão. Você quer saber do como fazer uma dancinha. E as músicas, talvez, se olha o Cifra Club, a dica que a gente está dando aqui, ao invés de cifra, por que vocês não começam a fazer videoaula, tutorial de dancinha do TikTok? Pega um Sweet of Child of Mine. Oh, Sweet Child of Mine. Não sei, fica essa dica. E a gente aqui, Paulo, nesse programa, sempre trazendo dicas de inovação, tecnologia, né? E hoje aqui eu acho que também vai ter uma nova moda, aí, né? uma nova moda de tendência aí, que a gente sempre está reforçando esse mercado capitalista que é maravilhoso e super rotativo, que vai te tornar inútil, seja no que for que você faça em 10 anos. Dito isso, cite um filme que pode ser um clássico da nossa geração. Filme brasileiro ou filmes gerais, Paulo? Que eu não sei como filmes que... gerais. Eu começo, eu acho que Procurando Nemo, pra mim, tem que ser um filme clássico. Mas já não é um clássico, né? É um filme sobre... Não, é só um filme de animação, né, cara? Procurando sim. Nemo é aquela história. É um pouco batida de Hollywood, né? É o cara que perde a esposa num atentado terrorista violento, depois sequestram o filho dele, ele tem que sair atrás do filho, né? A gente tem diversos nomes, assim, como filme. Busca Implacável 1, Busca Implacável 2, com aqueles carecas, né? O Jason Statham é um dos carecas que fazem filme dessa modalidade. Eu tenho dificuldade de dividir os carecas, saber qual que é qual, né? Porque tem esses rapazes aí que você falou, tem o The Rock, tem o outro rapaz também que é muito parecido, Dwayne Johnson, e enfim, são caras que eu tenho uma certa dificuldade de pegar os carecas. Mas o Paulo, eu queria trazer aqui talvez um clássico pra mim seria aquele filme de terror, mas eu não sei se é dos anos 2000, chamado O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu acho um filme de terror um dos melhores filmes, né, da minha vida, e um ótimo filme de terror. Mas eu não lembro se é um filme dos anos 2000. O Amor pra Recordar também é um bom filme de terror. É um ótimo, colocar, né? Um excelente filme de terror, um excelente filme de terror. Tem aquele filme também do rapaz que mexe um rapaz que mexe com produtos químicos aí e acaba ganhando um Nobel, né? Que, enfim, é um lindo filme de romance e de como enriquecer. Mas no caso ele enriqueceu urânio. Não sei qual que é esse, mas tá bom. Eu esqueci o nome, é daquele rapaz que tem uma fissura por gravar coisa em alta definição, sendo que a gente ainda vê os filmes em Full HD. É do James Cameron? Não, é outro rapaz que dirigiu Oppenheimer. E o filme que eu estou falando é Oppenheimer. Tá. Christopher Tudo bem. Nolan. É que Oppenheimer foi muito ofuscado por Barbie, né? Então meio que sumiu um pouco ali. Eu acho que não o suficiente, porque ainda ganhou como melhor filme, né? É justo. Mas é isso aí. Vamos lá, você quer soltar a bomba aí? Faz a musiquinha nacional, né? Porque senão a gente pode pegar alguns direitos autorais aí. Né? Eu acho que é importante.
Eu acho que é uma música open source, mas vou tentar aqui executar. Hoje, para vocês, nós estamos aqui começando mais um episódio do X1, né? A gente tem esse debate aí intelectual, inteligente e preciso em todos os programas, de uma forma concentrada, sistematizada, com notícias talvez reais, que o ChatGPT deu pra gente, mas essa notícia a gente acredita que seja verdadeira e existe uma chamada diferente para esse programa, né? Que é aquela do globinho rodando e tan 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 tan, que vocês devem imaginar aí o qual que é o tema que nós temos pro X1 Podcast, onde é um programa especial, é um programa diferente que a gente na maior velocidade possível. Hoje é terça-feira, dia 25 de novembro, e o fato aconteceu no dia 22. Eu provavelmente vou levar mais uns 7 dias para editar esse vídeo e ele vai perder todo o sentido, mas estamos gravando aqui com o máximo de agilidade para vocês, independente de quando for ao ar. E gostaria de passar a palavra para o Paulo, que ele tem uma certa habilidade emocional maior em elucidar os temas aí depois dessa chamada que eu fiz aí. O editor depois faz o negócio. Eu acho que o mais importante, talvez, dessa notícia, talvez seja a gente não citar nomes, né? Porque, assim, ex-presidentes condenados no Brasil é o que a gente mais tem, né? Então, Eu assim, acho que se a pode gente ficar não citar confuso, né, nome... Paulo? Se a gente não citar nomes, pode ficar confuso, porque o Brasil tem um histórico rico em presidentes condenados e presos no Brasil. Talvez fique confuso para o nosso telespectador, que a gente espera que entenda. Mas se a gente não citar nomes aí, né, e talvez você demore aí 7 dias para editar, o que pode acontecer? Pode ser que outro ex-presidente que tente, né, seguir o exemplo aí, consiga arrebentar sua tornozeleira, e a gente tá falando do Fernando Henrique Cardoso, né? Collor, errei. Qual é o Collor ou FHC? Qual dos dois É o tá Collor, preso? né? É o Collor. Realmente, você agora me ganhou no argumento, então vamos aí continuar sem citar nomes, porque havemos várias possibilidades de ex-presidentes serem recolhidos pela Polícia Federal em uma cela de 12 metros quadrados. Com um ar-condicionado e televisão. Exatamente. Mas, cara, vamos lá. Vamos sem mais enrolas, né? É uma coisa que a gente vem falando desde o começo do nosso podcast. A gente fez algumas piadas ao decorrer dos marketings, dos merchants que nós fizemos do nosso podcast, né? Que era a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E para quem está morando em uma caverna e não acessa as redes sociais, no sábado o ex-presidente foi preso, né? Teve a sua prisão decretada. Ele que estava em prisão domiciliar alegando alguns problemas médicos, né? Ele teve sua prisão decretada após tentar romper a sua... Ixi, me fugiu a palavra, cara. Puta merda, eu não vou lembrar como é que eu não uso fala a muito esses tornozeleira eletrônica. acessórios. Mas a hora que eu lembrar do nome da tornozeleira eletrônica, eu falo ela, porque agora me fugiu a memória mesmo. Posso perguntar depois pro chat. Tá bom, perfeito. E o cara foi preso, né? Então, assim, agora a gente vai fazer aquele sorteio massa, né? Pra gente definir quem vai falar sobre esse tema, quem vai defender e quem vai atacar o tema, né? Lembrando que a defesa, nesse caso, consiste em defender a prisão de Jair Messias Bolsonaro e não em defender o Bolsonaro. Quem vai defender aqui a nossa grande notícia é o senhor Denner Pardinho, né? Ficou aí com essa missão, muito excelente. E eu vou atacar aqui, né, cara? Mas eu vou deixar você começar, porque acho que os meus argumentos eles são mais contrapontos do que pontos. Interessante essa didática do programa, inclusive tenho me sentido abençoado pelos temas e também pelos posicionamentos que eu tenho defendido aqui nesse programa, que já tem sido estressante e longo o suficiente. Gostaria de, aí a gente partindo para o quarto episódio, ter alcançado a devida fama que eu acho que eu mereço, fechado parcerias com grandes marcas e está sendo boicotado de falar mal sobre outras marcas por questão de merchandising, mas infelizmente a gente ainda não falou merda o suficiente aqui, então nós não estamos refugiados nos Estados Unidos com restrição da palavra. E com isso, Paulo, gostaria de falar que a tornozeleira eletrônica ela foi violada. Isso é um conceito técnico, que é a tentativa de remoção, já consta como violação da tornozeleira. E o que eu gostaria de fazer para vocês aqui, nossos amigos podcasters, olhando para as duas câmeras, é que no link desse programa nós vamos deixar um manual no YouTube do Faça Você Mesmo, como romper com segurança e praticidade técnica a sua tornozeleira eletrônica, que eu, se eu fosse alguém que estivesse restrito à liberdade dentro da minha casa e com acesso a um YouTube ou TikTok,
a gente já falou nesse programa aqui, faríamos qualquer coisa. E, cara, a gente fica pensando... É complicado, né, cara? Já começa assim, nesse ponto aí que você falou, né? Não é um argumento de defesa, mas eu acho complicado como no Brasil a gente elegeu um senhor de meia idade que não sabe usar o YouTube como ferramenta básica aí de tutorial, né? Hoje, acho que qualquer meio idoso sabe usar o YouTube como uma ferramenta básica de tutorial. Infelizmente, a gente teve um ex-presidente que não sabia usar. Sem contar aqui no mesmo Brasil, em que existiu, na época desse senhor, o Telecurso 2000, onde oferecia curso de solda, eu que sou soldador, não pelo Telecurso 2000, mas pelos ossos do ofício da minha vida, e também de torneiro mecânico e outras habilidades básicas aí, mas, porém, o cidadão referido em questão, ele já estava com vínculo empregatício na Câmara dos Deputados, sob qual ele é deputado desde antes do meu nascimento. Então, essa questão da prisão, ela me faz refletir de que ninguém está acima da lei, né? Mesmo que seja para o entretenimento. Mesmo que seja para o entretenimento. Contudo, eu acho que faltou um pouco de televisionamento em todo esse processo de prisão, Paulo, porque tudo que a gente não quer justiça, a gente quer um marketing bem feito, uma coisa legal, e talvez a Polícia Federal podia ter usado esse artifício para se promover. Por que não a Polícia Federal não fez mais uma série, aproveitar que série de Polícia Federal tá em alta, por que não fizeram uma série, ou um live action, alguma coisa ao vivo da prisão do Bolsonaro? Eu levanto aqui esse questionamento, tá? E Não, aí... mas eu acho que é aí que mora a sacada. Talvez tu esteja um pouco perdido aí, porque a gente tá num momento excepcional para séries policiais, né? A gente teve aí a da Marina Rui Barbosa, Tremembé, né? Foi na segunda-feira, não, foi semana passada, teve aí a confirmação da segunda temporada de Tremembé, né? E talvez aí role um spin-off, né, da prisão do ex-presidente. Entendeu? Talvez vá rolar aí um spin-off da prisão do ex-presidente em algum momento. Talvez o que eles estão querendo é o quê? Deixar esse sentimento de necessidade para o público brasileiro, para que o público brasileiro vá até os canais de comunicação e solicitem esse spin-off, né? Porque, assim, pelo que eu entendi da série, a segunda temporada agora vai ser focada no Robinho, né? Robinho, ex-jogador aí, entendeu? E nada mais justo que o cidadão brasileiro ir para a internet e pedir um spin-off da prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Talvez um complô ali, 2, 3 episódios, pega um episódio do Lula, outro do Bolsonaro, para a gente não ter uma divisão, né, da política brasileira, né? Então talvez a gente faça ali o primeiro episódio da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e depois a gente faça aí um do Bolsonaro. Mas, assim, analisando, né, o nosso último podcast, a gente analisou essas ações de marketing, né, cara? Fica aí até o questionamento se não é uma baita ação de marketing do então delicado ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o quê? Romper a tornozeleira no exato momento em que a nova temporada da série Tremembé foi confirmada, entendeu? Então a gente pode estar vendo aí aos nossos olhos uma nova jogada de marketing, coisa que é difícil do presidente Bolsonaro, né? Ele fazer algumas jogadas de marketing aí para se autopromover, que é o quê? Tá pensando no futuramente ter uma série derivada dele, né? Ou um filme para bater de frente aí com o clássico brasileiro que é Lula, Filho do Brasil, né? Aí ele talvez esteja pensando aí maior, mais alto que a gente, em um filme dedicado a ele ou uma série, né, cara? Fica sempre muito bonito uma autobiografia com prisão. Você verifica que os maiores líderes mundiais sempre procuram fazer autos transgrigentes, acho que deve ser assim a palavra, que depois você pode trazer isso para uma autobiografia. E o que eu acho interessante também, já que entramos nesse assunto, Paulo, é que essa prisão do Bolsonaro, ele me lembrou Game of Thrones, que o personagem, ele achava que ele era o escolhido, que ele era o herdeiro legítimo, que ele era no Salvador, e no final o destino dele é basicamente a cadeia. Tipo o Jaime Lannister, que começa com a armadura dourada e termina algemado, sujo, sem mão e com dívida moral junto à sociedade. E aí, a gente tem que mencionar também, nesse episódio, claro que nós estamos falando de ex-presidentes presos, né? Que fazer esse paralelo comparativo, que o Lula foi tipo aquele aluno que repetiu de ano, fez a recuperação,
e voltou para a escola e passou de ano, fez o primeiro ano do ensino médio, que é sempre um desafio para o jovem, e o Bolsonaro é aquele aluno que já está há algum tempo no primeiro ano, que colou na prova, rasgou o boletim, tentou fugir pela janela e agora está descobrindo que, que na diretoria não tem motociata e não tem para quem correr. E ele também vai estar experimentando, né, a rotina de milhões de brasileiros. Levantar cedo, fazer o seu café, sem fila, sem motociata, e basicamente a rotina de trabalho de todo brasileiro e toda brasileira. Eu discordo, cara, porque acho que assim, não sei se tu viu, mas o lugar que o Bolsonaro tá preso, milhões de brasileiros queriam estar, né? Tem sua própria sala privativa com ar-condicionado, com cama box, né? E uma televisão. Então, assim, você acordar cedo, o horário que você queira, para ficar podendo assistir televisão, que parece-me ser uma Smart TV, não vi direito pelo vídeo que foi disseminado nas redes sociais e que eu tenho certeza que é um vídeo real, né? Não deve ser fake ou protótipo de IA, que, cara, joga para cima aí. Basicamente a cela do Jair Bolsonaro, em média, estaria equivalendo aí 2.500 de aluguel em São Paulo. Quero enaltecer o quão generoso o Paulo é quando se trata em precificação. Eu tenho uma certa experiência na cidade de São Paulo, então gosto de querer fazer uma correção fraterna, Paulo. Espero que você não se importe, mas esse mesmo apartamento em São Paulo custaria facilmente R$ 4.500 sem condomínio. Então a gente tem que pensar nisso. Mas, ô Paulo, gostaria de enaltecer o trabalho do roteirista do Brasil, que pegou um sábado comum, um sábado qualquer, do mês de novembro, e não foi o sábado do final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Foi um sábado em que ninguém tinha nada para fazer e decidiu dar o melhor reality show pra gente, né? Isso aí foi motivo de churrasco. Eu tava fazendo uma força aí para parar de beber, tive que tomar algumas ingestões, não comemorando a prisão do cidadão, mas comemorando a produção de entretenimento e também da possibilidade de, a partir desse assunto, nosso podcast estourar e eu precisar abandonar o meu serviço, meus afazeres, meus compromissos e viver só da arte de falar groselha na internet. Cara, e é importante, tu falou aí, eu acho que tanto o editor brasileiro dos grandes acontecimentos brasileiros, mas a gente tem que enaltecer o funcionarismo público em toda essa situação, né? Porque, pelo que eu andei lendo, pelo que o GPT me explicou, o Alexandre de Moraes, né, cara, sexta-feira, 1h da manhã, né, a gente sabe que qualquer funcionário público, numa sexta-feira, 1h, na verdade no sábado, né, 1h da manhã, ele não vai estar preocupado em estar trabalhando, né? E o Alexandre de Moraes recebeu a informação de que o presidente tinha tentado violar a sua tornozeleira, e ao invés dele deixar para segunda-feira, né, um dia normal do trabalhador brasileiro, ele prontamente, né, se organizou para discorrer 17 páginas, né, para decretar a prisão do presidente, do ex-presidente. Cara, isso para mim é um tapa na cara de quem fala que o funcionalismo público do Brasil não funciona, porque até onde eu tinha visto hoje, apenas nas grandes empresas privadas, os funcionários eram obrigados a trabalhar de madrugada num sábado, né? E, assim, é uma demonstração de que o funcionalismo público no Brasil tem jeito, sim, funciona, sim, e tem muito a contribuir, né, pro roteirista médio do Brasil. Então, assim, acho que ele poderia ter deixado para segunda-feira? Poderia, né? Dava para dar um migué e, putz, cara, 1h da manhã, não vi o celular, tava dormindo, né? Tinha inúmeros argumentos e o cara se prestou a fazer o serviço de decretar a prisão do ex-presidente. E também, dentro desse roteiro, a gente pegar o desenvolvedor desse sistema brasileiro de entretenimento, que é você pegar um NPC médio do STF, que é o Alexandre de Moraes, que surge lá como indicação do Michel Temer, que era um NPC totalmente de interação básica e mínima, e você fazer dele um Shao Kahn, um boss final do rolê da justiça no Brasil, o que hoje tanto traz críticas ao dito feito ativismo jurídico no Brasil, é esse rapaz chamado Alexandre de Moraes, né? E aí ele, porra, round 1, tornozeleira, round 2, preventiva, e depois finish him, regaçou ele. Então o roteirista, ele zerou, deitou o cabelo nessa situação aí. Mas, Paulo, esses são os meus melhor e que vale argumentos. Ressaltar aí que você colocou aí, né, só para fechar,
é o efeito borboleta disso tudo, né, cara? Porque o Alexandre de Moraes ele só é indicado por conta do impeachment da ex-presidenta Dilma, né? E a gente sabe o trabalho, a articulação que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fez na época do impeachment da Dilma, né? Então, se você pensar bem pensadinho, o Jair Bolsonaro tá na cadeia por culpa dele. Diretamente. Ele Exatamente. movimenta o impeachment da Dilma, movimenta o Michel Temer entrar, indicação do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes manda prender Jair Messias Bolsonaro e a gente tem que aguardar os próximos capítulos para ver como é que vai ser essa interação da Dilma com o presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Eu não deixo de acreditar em nada, cara, mas aí a gente pode estar vendo no futuro aí alguma chapa que junte Jair Messias Bolsonaro e Dilma Rousseff. Olha, pode Se, acontecer de tudo no Brasil. se uma borboleta bate asas na Flórida, pode fazer chover no Brasil. E se o Bolsonaro ele bate um ferro de solda na tornozeleira, chove processo, né, Paulo? Bater alguma coisa nos Estados Unidos está proibido, né? Inclusive, nós não vamos entrar nesse tópico aqui, porque nós temos medo de sanções, de liberdade de expressão. Ah, não, é a China que faz isso, né? Eu não lembro. Enfim, Paulo, esses foram meus argumentos, na verdade, minhas explanações. Trouxe tudo numa questão um pouco mais poética e bonita, diferente do que a gente faz aqui nesse programa. Um programa sério, muito bem embasado e pesquisado, que agora gostaria de abrir também para você fazer suas considerações. Cara, eu acho que eu fui te interrompendo aí nos momentos, né? Talvez esse Uhum. podcast aí esteja até ficando muito mais longo do que os outros. A gente tem que se cuidar para que isso não aconteça, porque a gente E, já tá tendo sorte que o pessoal tá ouvindo meia hora de episódio. sim, Não vamos abusar da população. A até única coisa que eu porque acho, eu assim, aqui em meu casa, argumento que Paulo. eu não concordo com a prisão do Jair Bolsonaro é o que a gente está vendo toda vez o ciclo se repetir, Uhum. né, cara? E assim como o ex-presidente Lula foi preso, saiu e foi eleito, o meu receio maior é que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele seja preso, ele saia e seja eleito. E aí vem o Collor também, que pode entrar nessa barbada aí, sair e ser preso e ser reeleito. Mas Aí o veja pelo lado FHC bom, que tá Paulo. lá, a UFHC que tá lá no cantinho da casa dele vai tentar assaltar algum mercado de coisa para que seja preso para uma possível reeleição. Então, assim, é muitíssimo perigoso, cara, isso aí no Brasil, que desencadear uma criminalidade entre ex-presidentes brasileiros, né? Então, assim, a gente tem um cara que tenta ser presidente do país como o Ciro Gomes. Cara, o Ciro Gomes, ele tá à beira de um colapso para cometer qualquer atrocidade e ser preso para tentar aí concorrer a um cargo, É a energia né? do homem Cabo careca, da né, Paulo? Ciolo, entendeu? Então, assim, é extremamente perigoso essa prisão aí para o roteirista do Brasil, que ele cria um ciclo, né? E a gente ter ex-presidentes fazendo atrocidades nas nossas ruas aí, com a intenção de concorrer a um cargo político e potencialmente ser eleito. É isso. Gostaria de falar também que nós não temos muita possibilidade de fazer um programa por mais de 30 minutos, porque eu uso um processador do computador que veio da China, um Xeon, com pouca memória e DDR3, então a gente não tem capacidade técnica de produção aqui no podcast. Mas agradecemos mais uma vez aí pela participação de vocês. Eu sou o Depardinho, estive aqui com @CorreaPHC no Instagram, e pra gente só resta o básico no Brasil, que é rir pra não chorar, observar pra não surtar e torcer para a próxima temporada do Brasil 2026 que vem aí ser um pouco menos Black Mirror e um pouco mais parecida com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que pelo menos lá a loucura ela é assumida, tá? Muito obrigado por ouvirem o nosso podcast até aqui. Não esperem esse programa com frequência e estamos muito felizes por esse programa estar sendo enviesado, ou melhor dizendo, sendo confundido por pessoas com um programa sério, onde nós tratamos tudo aqui com muita ironia. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Agradecemos aos nossos poucos haters, né, cara? Eu acho que isso é sinal de bom conteúdo, né? A gente tem recebido alguns haters que não entenderam muito bem a dinâmica do programa e isso nos faz querer gravar mais. Então, obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando, não entendendo e nos criticando, né? E para aqueles que estão entendendo e nos apoiando, infelizmente isso não conta nos engajamentos das redes sociais, né? Então, vocês que nos apoiam, por favor, passem a nos odiar para que possamos engajar e conseguir viralizar de alguma forma aí nas nossas plataformas que regem o nosso país. Valeu, galera. Tchau, tchau.